pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hirose Prevcast. Eu, Eduardo Hirose. Eu, Paulo Pinceta. Eu, Camila Oliveira. E eu, William Delfino. Fala, Delfino, o Delfino que trouxe um assunto legal. Ele quer falar um pouquinho sobre, Delfino? Não, nós estávamos debatendo aqui sobre o que seria interessante nesse momento, e o que a gente vê na prática é sobre manutenção e perda da qualidade segurada. O brasileiro, ele não tem aquele viés de ser previdente, infelizmente. Ele espera acontecer para depois correr atrás do prejuízo. E em direito previdenciário, muitas vezes isso não é irremediável. Então, eu acho um assunto muito interessante para a gente bater esse papo aqui. Então, eu vou te contar o que aconteceu hoje no escritório. Hoje eu cheguei no escritório, o Paulo estava no telefone. Final do ano passado, tinha uma mulher que perdeu a qualidade segurada, a gente tinha falado para ela, você tem que voltar a recolher. E ela estava resistente para recolher. Eu falei, não, mas tem que... Ela falou, não, mas já paguei, não deu benefício, mas você tem que continuar recolhendo. E o Paulo fez a guia para ela, fez 3 guias para ela. Ela recolheu as 3 guias e não quis recolher mais. Foi ontem que ela sofreu? Ela sofreu um acidente de moto. Por causa dessas 3, na verdade, por causa de uma que ela pagou em dia, ela vai ter direito a receber um auxílio doença, ou seja, um benefício por incapacidade temporária. Mas olha assim, mesmo que a gente, hábito, né? Você vai fazer uma análise de um processo, de um cliente, então mesmo que o processo não dê, você tem que instruir, né? Exato. Isso foi uma possibilidade. Ele instruiu ela e hoje ela ligou perguntando como é que ela faria. Falou, tem direito, só fazer um requerimento. O que eu ouço muito é, eu não vou me aposentar. Por que eu estou pagando esse benefício? E a gente não paga somente para se aposentar. Na Constituição, artigo 201, salvo engano, a gente tem os riscos sociais. Exatamente. E um dos riscos sociais que é certeza que vai acontecer com todos nós é a morte. Isso, nenhum de nós não vamos escapar desse risco. Agora, idade avançada, você pode ou não ter esse risco. Invalidez, você pode ou não ter esse risco. Acidente, você pode ou não vir a colecionar esse risco. Então, a gente não paga INSS somente para se aposentar. E eu vejo, infelizmente, pessoas que, quando mais precisam dos benefícios, não tem direito, porque no falecimento de um cônjuge, infelizmente eu canso de atender viúvas, na maioria das vezes são mulheres, perdem os maridos e aí vem procurar, eu tenho direito à pensão? Você tira um quinis, você vai fazer uma análise, aquela pessoa faleceu sem recolher contribuição para o INSS há vários anos. Então, ela já perdeu a qualidade de segurado há muito tempo e agora, além de não ter mais o companheiro, essa esposa, né? Além de não ter mais o companheiro, ela não tem mais a renda desse companheiro. Exato. E agora só vai colecionar prejuízos. Então, andar para trás, infelizmente. Eu até falo, né? Toda vez que é concedido um LOAS, eu já falo, manda recolher. Exatamente. Você pode continuar recolhendo. Porque, de uma forma ou outra, a pessoa futuramente vai precisar de um benefício. Aí entra a pensão. Às vezes tem 2 LOAS na família. Fala, manda recolher. Porque falece, pelo menos sai da assistencial. Amparado, né? Entra no previdenciário. Pré-vidência. Não é pós-vidência. É antes. Então, o brasileiro ele precisa ter esse viés de cautela. Saber que amanhã pode acontecer um infortúnio e nós temos que estar preparados. E é uma coisa que o INSS ele mudou, inclusive ele tem um entendimento diferente em razão da... Se você pegar a Instrução Normativa 128, a Instrução Normativa 128, ela para ter sido promulgada em janeiro, em razão de algumas resistências da Procuradoria e da Fazenda, acabou saindo em março. E um dos assuntos que eles estavam discutindo era sobre o recolhimento em atraso. Tinha que ter algum efeito do recolhimento em atraso. E a administração resolveu colocar mais um efeito dos recolhimentos, né? Então, eu sempre falo, quando todo recolhimento ele tem 3 efeitos jurídicos, né? Ele tem o tempo de contribuição, a carência e a manutenção e a qualidade segurada. Agora, se você pegar o artigo 35 da Instrução Normativa, ele fala o seguinte: os recolhimentos em atraso recolhidos antes do fato gerador, ele serve para manutenção da qualidade segurada, ou seja, para benefícios em que não exige a carência, é válido esses recolhimentos em atraso. Quer ver um exemplo disso?
pensão. Então, pensão, o segurado ele pode ter qualidade, ele tem que ter qualidade de segurado. Suponhamos que o segurado foi lá e recolheu 2 anos, ele perdeu a qualidade de segurado e recolheu 2 anos. Hoje ele vem e recolhe os últimos 2 anos de atraso. E amanhã ele vem a falecer. Então, nesse caso específico, mesmo sendo em atraso, daria qualidade de segurado para ele para receber uma pensão. Então, assim, e é legal esses entendimentos, porque às vezes até o próprio INSS, né, indefere um processo, você vai procurar na própria normativa, foi indeferido erroneamente. Uma das coisas que eu até estava conversando com o William, até a dificuldade, até no judicial, né, falando na área judicial, 2 siglas, né? A diferença entre DI, data do início da incapacidade, DI, data do início da incapacidade, DID, data do início da doença. Eu vejo a dificuldade, até teve um processo nosso que eu fui olhar e eu vi que o juiz tinha feito essa confusão. Eu falei, cara, a gente não estava conseguindo entender o processo. Na hora que eu fui olhar, eu falei, não, ele fez um entendimento diferente. Ou seja, só uma contestação foi suficiente para a gente poder conseguir mudar a situação. Mas eu falo, sabe o que nós estávamos falando? O William foi professor de direito previdenciário e a gente fala, o que falta hoje é a base, né? As pessoas não querem aprender a base, as pessoas querem aprender o benefício, mas as pessoas não querem passar por aquele momento de ter que sentar, saber o que é filiação, carência, o que é carência? Aí as pessoas não querem. E isso, na prática, quando você vai analisar esses processos na prática, a gente percebe que daria para mudar muitas situações. Sim. É o que você falou, existem previdenciaristas, existe o que o William estava falando, isso eu achei engraçado. Você falou que existe os despachantes, né? Que hoje o nosso campo, ele falou uma coisa que é verdade, ele está certo. Principalmente a gente, nós lidamos com os direitos fundamentais. Provavelmente, nós somos o último profissional da vida laboral do segurado. Eu sempre brinco, né? Eu sempre falo para a Camila, para o Paulo, quando você está analisando um processo, lembre-se, poderia ser teu pai, poderia ser tua mãe. Então, o processo, né? Todos os processos têm que ser analisados igualmente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês 3 aqui. Que horas que começa o nosso trabalho? Nosso trabalho começa os trabalhos. Todo mundo fala, a hora que ele entra no escritório, a hora que eu começo a pegar os documentos. Nosso trabalho começa a hora que se concede o benefício. Você imagina você conceder um benefício errado para uma pessoa, ela vai descomungar o resto da vida dela. Agora, você imagina você conceder um benefício bacana para uma pessoa. Nós fazemos o trabalho que eu falo que é a advocacia do bem. A pessoa ela não esquece de você nunca na vida dela. Isso é muito prazeroso. A gente tem clientes que, às vezes, depois de anos, liga. Esses dias um cliente ligou no escritório. E eu, sinceramente, não lembrava mais do nome dele. Ele só ligou para ver como é que eu estava. Ele falou, olha, doutor, o senhor fez isso para mim. Aí eu lembrei quem era o cliente. Isso é muito prazeroso. Então, é o que eu digo. Hoje, montar um processo administrativo, seja de qual espécie que for, é um quebra-cabeças. Exato. E se você, às vezes você concede um benefício hoje, com valor, daqui 1 ano, 1 ano e 2 meses, ele tem um valor muito mais significativo. Então, orientando o cliente fala, não, eu quero esperar, vamos aguardar, porque eu quero dar entrada daqui 1 ano, 1 ano e pouquinho, porque eu estou trabalhando, eu estou contribuindo. E, infelizmente, às vezes a gente vê alguns processos deferidos que poderiam, se tivesse esperado um pouquinho mais, serem concedidos de uma maneira muito mais vantajosa. Nossa, isso aí a gente brinca, né? Eu sempre falo para eles assim, a aplicação prática da dignidade da pessoa humana, né? E do bem-estar social, procurar o melhor benefício para ele, né? Se aposentar ele, mas você aumentar a RMI dele, aquilo ali é perfeito, né? É maravilhoso. Porque a realidade de hoje, situação que se passa o país, assim, das pessoas, 300, 400, 500 reais, é uma diferença incrível, cara. A gente vê, o pessoal vem e chora, às vezes chora. Nossa, eu fico até sem graça, né? As pessoas choram, eu fico sem graça. Cada benefício concedido é uma família protegida no país. E eu não sei se as pessoas sabem disso. O maior é engraçado, né? A gente tem uma autarquia que é o maior distribuidor de renda do Brasil hoje, o INSS. Hoje você pega município, que mais de 80% do município é sustentado com benefício do INSS. Então, um caso prático, vai aqui em Jurupema, Guairoba, quantas pessoas são aposentadas? Quem gera o comércio desses municípios?
E fica um pouco na margem, né? Usam muita política em cima desse tipo de benefício, igual você fala. A nossa profissão é atuar Em tem que prol, ter uma né? atuação em prol dessas pessoas, porque trabalhar 25, 30, 40 anos, ou às vezes as pessoas que trabalham que não têm um registro, né? A gente conceder um benefício para eles, isso é satisfatório. Realmente. Para além da advocacia, né? A questão de humanidade, né? Sim. Sim. É isso. Eu lembro que quando estava no INSS, daí tinha as cargas, né? Daí o William, a Dani, todo mundo, né? Na época era das cargas. E a gente já indeferiu o processo, a gente já vinha as cargas para nós, para a gente montar os processos. Mas era mais humanizado. Você lembra quando a gente fazia as entrevistas orais? Então, pegava o processo, analisava o processo. Não, os caras dão trabalho. Nossa, o Isidoro, eu brinco, né? Eu aprendi o processo mesmo, o processo rural, trabalhando com o escritório do William, do Delfino, do Isidoro, né? Que eram os processos mais elaborados. Ou tinha processo, a gente juntava 3, 4 processos para poder montar que não cabia no processo físico, né? Colhia prova, fazia testemunha, né? Justificação administrativa. E hoje, às vezes, a gente coloca lá, pedindo justificação administrativa. Tem a formalidade do requerimento. Início de prova material, eles nem analisam. Não consegue. Agora eu não sei, eu até estava conversando esse tempo atrás com um amigo meu, que trabalha no SS. A gente não consegue entender se isso é desconhecimento do servidor. Nós comentamos isso, né? Muito servidor Exato. antigo aposentou, né? Ou isso aí é mazela mesmo da administração, porque... Nós tivemos um caso no escritório que nós tivemos que dar entrada acho que umas 4 vezes. E cada vez que a gente dava entrada, a gente fazia uma oração. Porque eu brinco, mas só para vocês entenderem. Nós demos uma entrada, o benefício foi indeferido de uma forma muito equivocada. Então, qual era o passo adiante? Fazer um recurso administrativo, demorar mais uns 2 anos para ser analisado? Não, vamos dar uma nova entrada. Demos uma nova entrada. Foi indeferido pela 2ª vez. Aí eu falei, não é possível. É erro de análise. Vamos dar uma 3ª entrada indeferido. Na 4ª entrada, caiu, eu não me lembro em que estado que caiu. Caiu, não sei, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, não lembro que estado que foi concedido o benefício. Aí a gente só teve que fazer um recurso administrativo, por quê? Para requerer a partir da DER do primeiro benefício, porque foi uma prova cabal de que as outras 3 análises administrativas foram equivocadas. E lembrando o que você falou, desse ponto eu tenho saudade. Se fosse como era antigamente, que você não era ainda, trabalhava na área, a gente iria no INSS, Eduardo, isso aqui foi indeferido, não daria para você dar uma analisada de uma maneira diferente, porque olha, tem esse documento, esse ou aquele documento, daria para... Exatamente. Então, eu tenho saudade antes da emenda. Eu acho que era mais humano, né? A proximidade entre o servidor e o... Agora não, agora dependendo, tem cursos na internet de como sair do robô do INSS. Sim. Não sei se vocês já viram. Tem cursos de como sair do robô do INSS. Porque às vezes você dá entrada 10h05 da manhã, quando é 10h40 da manhã, já está indeferido o processo. E às vezes você juntou ali 40, 50 folhas. Como é que esse robô conseguiu analisar tudo isso em 10 minutos, meia hora? Então, A gente ri, mas a coisa é séria. Estamos encerrando o nosso podcast de hoje. Agradeço a presença dos ilustres participantes aqui. E até mais, pessoal. Até mais.